Vai construir ou reformar? Não. Não é propaganda de material de construção ou de construtoras, mas sim aquelas dicas do que você precisa saber para poder fazer uma reforma, uma construção. Então segura bem aí na poltrona, aperta bem o cinto da curiosidade e vem comigo nessa viagem do conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravar e esse é o programa R-Cult, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Estamos aqui então hoje prontos para mostrar para vocês aquelas dicas que tem. Vou reformar meu banheiro finalmente, vou mexer na minha cozinha, vazamento no meu banheiro, meu Deus. Todas essas coisas a gente não escapa. De médico, advogado e de obra, 99% de nós não escapa. Então, vamos dar uma olhadinha aí, primeiramente, o que é isso, decoração, o que é construção e reforma. Primeiramente, é preciso determinar o que será feito, se você vai decorar, reformar ou construir. Decorar. A decoração é uma harmonização do seu ambiente ou um trabalho, para enaltecer os sentidos. O ambiente mais tranquilo e harmônico deve ser a sua casa. Lá é seu refúgio, o teu canto de repouso. Conforme a tua criatividade, ela irá trazer diferentes sensações. A decoração pode ser feita por você mesmo com baixo custo. Depende da sua criatividade. Reforma. Para reformar é necessário um planejamento um pouco maior, pois demanda a troca de um revestimento, por exemplo, os azulejos do banheiro, trocar piso, tirar uma parede local ou colocar outra, iluminação, gesso, enfim. Basicamente, recondicionar ou revestir determinados ambientes da casa ou a casa toda. Para você pensar em reforma é necessário algumas coisas. Jamais comece uma obra sem um planejamento e principalmente sem um projeto. Quando você tem um projeto, conforme a obra dá andamento, você acaba mudando os conceitos durante o procedimento. E aí resolve retirar isso, colocar aquilo. Resumindo, sai bem mais caro e dura muito mais tempo. Tem gente que às vezes planeja ficar 15 dias fora de casa, porque a obra interdita a mesma, e acaba ficando meses. Construção. As construções precisam de acompanhamento técnico com um profissional à frente da mesma. É necessário planejamento, alvará da prefeitura, entrada no CREA, se for comercial PPCI, plano de prevenção contra incêndio, liberação dos bombeiros também. Certifique-se que as pessoas que estão trabalhando em sua obra estão usando equipamentos de EPI, equipamento de proteção individual, pois você poderá ser responsabilizado. Preveja com os técnicos a disponibilidade de material a ser empregado. Muitas vezes eles demoram a chegar e atrapalham o andamento da obra. Se no seu caso for necessário tirar uma parede, é necessário uma via de ART, anotação de responsabilidade técnica lá no CREA, ou RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, de autoria de obra e demolição. Portanto, você tem que se preocupar com essas pequenas coisas, principalmente os horários que vão trabalhar, e quando podem, né? Bom, a gente quando vai fazer um processo desse na casa tem que ter um planejamento, tem que sentar com a família, tem que ver todas essas coisas. Então vamos ver quais são as dicas para a gente se preparar para começar essa etapa. Como é que é mesmo? O que eu preciso saber para começar? Primeiramente, se você é casado, ou vive com a família, ou vive com amigos, ou vive com alguém, sente-se na mesa e discutam o que vocês querem de comum acordo fazer. Vá em lojas de material de construção e veja quais materiais e o custo também. Procure se inspirar na internet, em revistas também, sempre dentro da sua realidade financeira. Coloque no papel o que será feito e como será feito. Após concordem quem vai pagar o que e como vai ser pago. Sempre façam muita pesquisa de preço. Isso vai evitar muitas dores de cabeça e desgaste em casa. As prioridades do que você quer fazer é importante também. Eu quero fazer a cozinha e o banheiro. Bom, mas eu só tenho agora, na primeira fase, vamos fazer só a cozinha. Daqui a um tempo vamos fazer o banheiro. Lembre-se, se você viu um material na internet, achou lindo, procure ir numa loja e veja pessoalmente. Muitas vezes é completamente diferente. Segundo, faça um planejamento junto ao engenheiro, arquiteto, mestre de obras ou empreiteiro. Eles vão te dar dicas que você nem imagina. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e eles mostram uma bem melhor ou uma realidade financeira bem mais acessível. Também vão te dar uma quantidade de material a ser usado e o que você precisa. Com isso fica muito mais fácil. Normalmente eles te cobram pelo serviço ou pelo projeto, mas geralmente nas grandes cidades o pessoal faz o quê? Ele te cobra o projeto
Depois, por metro quadrado a ser implantado, por exemplo, vai colocar 10 metros de piso, é R$100 cada metro. O preço do pacote também é importante. Às vezes a pessoa faz um pacote só, então tem um preço interessante. Negocie. Alguns te cobram o valor para fazer o acompanhamento da obra. Se você é aquele cara que sai, ou aquela moça que sai todo dia e fica fora, então é bom que tenha alguém acompanhando, porque precisa estar em cima do profissional que está fazendo determinado serviço. Também, quando se contrata um serviço, estabeleça duas coisas. Faça um contrato de serviço estabelecendo o que será feito, previsão do tempo para a execução e de quem fará a execução. O responsável, principalmente se houver problemas futuros, há como reclamar judicialmente. E como será feito o pagamento. Procure nunca pagar à vista. Não é ser pão duro outra coisa. Por quê? Tem muita gente que recebe todo o dinheiro, começa um trabalho e abandona. E aí você, para procurar, tem dificuldade. Então procure pagando aos poucos. O melhor é ir pagando conforme o andamento da obra. Assim a pessoa recebe, por exemplo, por semana e vai evoluindo o trabalho e você não tem que fazer todo o pagamento uma vez. Observação. Peça a recomendação de quem vai trabalhar para você. Procure saber os trabalhos que já foi feito, procure ver, peça a indicação. Muita gente se intitula de pedreiro, mas não sabe colocar no prumo, ou seja, deixar as paredes retas e as coisas bem direitinho. O pedreiro, ele sabe colocar no prumo, ele sabe fazer um bom reboco, ele sabe qual a massa que deve ser feita, né? Ou seja, ele tem experiência disso, então não é qualquer pessoa, ajudante de pedreiro, ou a gente chama de meia colher também, que é. A grande verdade é que como as pessoas não conhecem a obra, muita gente se coloca como pedreiro, mas não é bem assim que funciona. Toda vez que a gente vai fazer uma obra, é sempre importante ter recomendações, indicações de pessoas que vão trabalhar com a gente. E quando você senta com um profissional, a gente passa todas as ideias. Então é sempre importante porque muita gente procura, vou procurar um profissional pela internet. Só que na internet é onde todo mundo é perfeito, maravilhoso, né? E a verdade é que na realidade é muito diferente disso. Então procure sempre ter em mente o que você quer fazer, planejar bem para não ter dor de cabeça e principalmente não gastar o que não deve. Ou refazer o que já foi feito para fazer outra coisa. Vamos dar uma olhadinha em algumas dicas aí? Leve em consideração antes de começar se precisa de planta estrutural, planta hidráulica e planta elétrica. Se precisar registrar a obra no CREA, se a mesma pode ter restrições com a prefeitura, questões de derrubadas de árvores tem a questão ambiental. Quanto tempo vai levar, quando será feito isso e aquilo? Qual horário irão trabalhar as pessoas na obra, onde irão comer e qual banheiro usar? Principalmente qual estabelecimento eles terão acesso se você está em casa. Se você mora em prédio, veja com o síndico os horários de trabalho e se prepare, pois pode haver vizinhos descontentes, mas avise a eles que você irá fazer a obra. No projeto tem que se observar os materiais que serão usados. Quem vai fazer o serviço, quem vai coordenar o serviço e quanto tempo vai levar. É necessário ressaltar que dependendo do que se vai mexer, pode-se encontrar problemas durante a execução. Por exemplo, você mexer no banheiro e descobre que os canos que chegam a ele precisarão ser trocados. Ou na hora de trocar um cano você fura o cano do vizinho. Tudo pode acontecer. Sempre pense assim. A reforma segundo o planejado vai custar 10 mil e vai durar 15 dias. Prepare seu orçamento então para, em vez de 10 no mínimo, 15 e uns 30 dias ou mais de tempo. Sempre aparecem imprevistos. Calcule no mínimo 30% de imprevisto. Embora eu tenha colocado 50% inicialmente para demonstrar para vocês, é importante ter essa margem. Coloque no papel uma planilha todos os seus gastos. No fim, confira as notas com os gastos. Se no seu contrato você vai comprar o material, procure adquirir apenas pisos e azulejos, gessos e algumas outras coisas não perecíveis. Antes de começar a obra, observe com o vendedor quando chegará o material. Isso é imprescindível. Os atrasos são constantes e muitas vezes você gosta de um determinado piso, mas ele leva 70 dias para vir porque vem de fora do país. Outra coisa. Cuidado com a empolgação. Essa torneira é só R$500 a mais. Pois é, aqueles R$30, por exemplo, de um metro de um piso que você gostou, dependendo da metragem, pode custar 3 mil no final. Não planeje móveis antes de terminar o revestimento. O marceneiro veio aqui e mediu os móveis. Faça ele medir só depois que estiver pronto as suas paredes, para você não ter dores de cabeça. Procure na internet ou peça para os vendedores da loja os materiais prospectos e informações sobre o material que você vai utilizar. Algumas vezes o profissional não conhece bem esse material e pode danificá-lo. Por exemplo, existem pisos também internos e externos. Os primeiros geralmente se visa a questão térmica e o segundo
a questão da resistência e são menos escorregadios. Então não são a mesma coisa. Quando termina a obra, verifique se tudo que foi feito funciona. Verifique as portas, as janelas, as paredes estão retas e assim vai. Como você viu, muitas pessoas dizem, eu sou pedreiro, eu sei fazer tudo direitinho. Então sempre peça a linha da referência para ver os trabalhos, né? Muita gente faz pacotes de construção, você precisa planejar bem o que vai fazer e ter em mente, porque muitas vezes a gente começa a fazer uma obra e começa a se empolgar e quer fazer outra e mais outra. Então tome cuidado. Pintura, por exemplo. Existem tintas para a área externa e tintas para a área interna. Se você não tem nada na parede, tem que selar a parede, passar o selador, pelo menos 3 de mão para durar bastante. E uma tinta boa para que você não precise se incomodar por anos. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Por gentileza, clique aqui no sinalzinho de OK, joinha, te inscreve no canal se você não é do nosso canal e até o próximo programa. Um beijo no coração, o RCult te acompanha sempre. Abração.